que nós vamos falar. Estou recebendo aqui o vereador Matheus Barreto, vereador que usou a tribuna da Câmara de Vereadores na sessão ordinária da última segunda-feira para falar sobre a suspensão da licitação feita pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná a partir de uma medida cautelar, a suspensão da licitação para o Zona Azul. Aliás, o vereador que já vinha apontando já há algum tempo alguns erros e algumas observações, a Prefeitura não fez a correção e agora foi suspensa o edital para a licitação do Zona Azul. Vereador, seja bem-vindo. O que aconteceu exatamente aí para que o Tribunal de Contas suspendesse essa licitação? Certo. No dia 31 do último mês de julho foi quando tivemos o certame lá na Prefeitura e uma empresa entrou com a medida cautelar no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, alegando 4 irregularidades no edital da licitação do estacionamento rotativo. 2 delas já foram acolhidas para a suspensão. As outras 2, juntamente com as 2 primeiras, serão apreciadas depois no mérito para ver se cancela o edital ou se mandam corrigir o edital, enfim. Então vamos falar das 2 que ocasionaram essa suspensão. A primeira delas foi a ausência de uma referência clara se tratando de um índice de correção dos preços, né? Todos os contratos que têm uma duração mais longa, ele tem que ter um índice de correção, seja um índice como IPCA e NPC ou algum índice paramétrico onde se levam em consideração vários fatores envolvendo inflação para aquele setor específico, entre outras situações. Não tem no edital e nem na minuta ali do contrato, né, daquele modelo de contrato que sempre está anexo ao edital, esse índice. E o relator, que é o presidente do Tribunal de Contas, inclusive, o conselheiro Durval Amaral, entendeu que isso fere tanto a lei de concessões quanto a lei de licitações, porque logo que precisasse ter a correção, provavelmente ou a empresa ou o cidadão provavelmente seria afetado pela ausência desse índice. Então, você tem aí um desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ferindo essas 2 leis que eu citei agora. E o segundo ponto, para mim é um ponto até mais grave, que o cidadão precisa saber, é uma contrariedade na questão da regularização da notificação entre o que diz a legislação do município e o que estava no edital. A legislação do município, a lei que regulamenta o estacionamento rotativo é a Lei 3.398 de 2009. E lá diz que os critérios da regularização estariam em um decreto. Muito bem. O decreto 137 de 2009, o qual eu apresentei inclusive um projeto de decreto legislativo para suspender parte dele por conta de irregularidades na Zona Azul, ele diz que a regularização se daria pelo pagamento do preço público de 10 horas de uso do estacionamento, ou seja, R$16, pois cada hora seria R$1,60. Com o edital de hoje, né, que a hora seria de R$2, deveria ser R$20. No edital, a previsão é de uma regularização com preço progressivo, ou seja, um preço que ele aumenta de acordo com o tempo que você demora para regulamentar, dentro do mesmo dia, ou seja, podendo de 1 hora você ter que pagar R$7 e até 8 horas ou mais, R$28, né? R$28 é muito além dos 16 que eram praticados até o mês de abril, foi quando nós tivemos aí a rescisão unilateral do contrato da Zona Azul. Então você veja, pode ser um pouco grave, principalmente para o cidadão ou que, dependendo do trabalho, não consegue regularizar, ou até aqueles que moram fora do município. Então a gente precisa levar em consideração esses fatores. Nós também, junto com o vereador Jones, Davidson e Ana Novaes, nós entramos ali com uma representação aqui no Ministério Público em Umuarama, né, na nossa comarca, alegando outros pontos que estariam irregulares a nosso ver, como a ausência de audiência pública e a falta de clareza também em alguns aspectos ali da licitação. Por exemplo, na questão das vagas, essa foi uma alegação da empresa que ingressou com a representação do Tribunal de Contas, né, com a medida cautelar, mas que ela não foi acolhida para a suspensão, mas que ainda vai ser julgada no mérito. Da ausência do mapa, né? Ele fala de um anexo do mapa das vagas e não consta o mapa. E me causou estranheza o seguinte, Rodrigo:
A última vez que teve ampliação das vagas aqui no município, uma emissora de TV, consultando ao Mutrans, informou que haviam 3.700 vagas aproximadamente nesse sistema. Mas o edital fala 5.500. É muito maior, né? E isso nos gerou algum espanto, nós representamos em cima disso também. Então é até para o cidadão ficar de olho, né, que essa discrepância no número de vagas ela pode também acabar suspendendo e até cancelando o edital. A prefeitura já deu um parecer de como é que fica agora com essa suspensão? Tem um prazo para recorrer? Como é que faz? Tem que fazer um novo edital? Vai fazer as correções que são necessárias? Porque é muito claro para a gente que usa e para as pessoas que vêm de fora que precisa do estacionamento. A gente vê o absurdo das pessoas chegarem aqui na cidade, ficarem rodando horas e horas e algumas irem embora. Eu, inclusive, dias atrás tinha um compromisso ali na região do Semil. Eu fiquei 20 minutos para estacionar o carro, rodando, porque não tem vaga. Não tem vaga. Na Paraná não tem vaga. Você não consegue. Tem que sair 1 hora com antecedência de casa para encontrar o estacionamento, estacionar e deixar o carro daí para o compromisso sem se atrasar, porque é feio você chegar no compromisso atrasado. Então imagina para as pessoas que vêm de fora, né? O aperto que não estão passando. Tem algum posicionamento da prefeitura com relação a isso? O que vão fazer? Então, a prefeitura tem um prazo de 15 dias, né, para apresentar sua defesa. Esse prazo começou a correr, eu não lembro exatamente o dia, na semana passada, porque a decisão da suspensão pelo conselheiro foi no dia 31 de julho. Mas ela foi homologada apenas numa sessão do Pleno, no Tribunal de Contas, no dia 6 ou 7 de julho. Então, depois disso, publicada a decisão, que começa a correr o prazo, né? E, inclusive, eu tive quando eu li a notícia nos portais aqui da nossa cidade, que a prefeitura daria uma resposta sobre isso ontem. Mas até o final da tarde eu não li nada da prefeitura sobre isso. A gente até precisa, né? Quer saber do que a prefeitura vai alegar. É importante até frisar, antes que digam que eu não estou informado, a prefeitura na semana passada, o prefeito municipal, melhor dizendo, ele revogou esse decreto que eu citei, que é o 137 de 2009, mas ele apenas alegou para revogar que o sistema não estava operando e alegou também aquela ação de inconstitucionalidade sobre a Zona Azul, né, que inclusive motivou ele a rescindir um contrato. Mas ele não precisava revogar o decreto. A revogação teria que ser em apenas 2 artigos, né? O resto da regulamentação, uma vez que ele manteve a lei, e é uma bronca minha, inclusive, uma vez que ele manteve a lei, não precisava revogar o decreto. Inclusive, ele vai agora tentar, provavelmente, alterar as regras do jogo no meio do jogo. Tá, então, para a gente finalizar essa questão do Zona Azul, até por conta do horário, em quanto tempo nós temos aí para todas essas correções, se é que elas serão feitas, para daí o lançamento talvez de um edital? É claro que esses prazos todos sabe a prefeitura que sabe, mas o senhor, como parlamentar, como vereador, tem acompanhado isso. E é uma cobrança sua, eu sei disso. O que o senhor acha que acontece a partir de agora? Eu acredito que a prefeitura, até buscando regularizar a situação e entendendo de fato o apelo, principalmente dos comerciantes. Nós, enquanto consumidores também, né, Rodrigo? Você citou um exemplo, eu tenho vários exemplos aqui para citar, não cabe agora, da necessidade do estacionamento rotativo. Então eu creio que a prefeitura vai buscar apresentar uma resposta bem rápida. Até se já não apresentou e nós não sabemos, não fomos informados. Mas ainda vai depender da resposta, vai depender da inclusão da pauta para o julgamento. Então, eu não consigo arriscar um tempo, né? O senhor não consegue arriscar um tempo do quê? 6 meses? 8 meses? Não, Deus me livre. Eu queria que fosse já na semana que vem. Eu não consigo arriscar, mas eu preveria até 2 meses para regularizar a situação no máximo. Que se eu bem me recordo, era para setembro, não era isso? Final de agosto, começo de setembro, outubro. A empresa teria um prazo, depois de vencida a licitação e assinado o contrato, 90 dias para implantar o sistema, né? Por conta da toda a tecnologia que precisa ser implantada também, né? Eu devo ter isso aqui em arquivo no site da rádio, inclusive, do que foi dito para o mês que era. É uma bronca que eu tenho, até porque esses editais, e até o Tribunal de Contas tem pegado muito no pé das prefeituras, das câmaras e outros órgãos da administração pública. Então, os editais eles têm que tomar muito cuidado e têm que ser muito bem revisados para que não aconteçam situações como essa, porque quem está sendo lesado é a população num todo, é o comércio e até a própria administração pública. Deixam de arrecadar porque o movimento do comércio está caindo. Entrevista depois com o vereador Matheus Barreto no site biancafm.com.br.